Boa noite para todos, que Deus abençoe. Sempre motivo de alegria estar reunido com vocês para cultuar a Deus e para ministrar a palavra. Amém? Êxodo capítulo 12, versículo de número 13 somente. Eu não vou ser enfadonho hoje, mas conto com a atenção de vocês, com a adoração verdadeira a Deus, porque nós temos o objetivo de exaltar o Senhor e sairmos daqui cheios de glória, de poder e de unção, amém? Porque o nosso Senhor é santo. Lembrando que as lives das terças, eu vou dar cascudo nos crentes que não estão ajudando a divulgar lá, irmão. Põe lá nas tuas redes sociais as lives das terças no Instagram que eu estou fazendo, porque estou ensinando a palavra, coisa que você não vai aprender em culto, de forma gratuita, tá? Anos de investimento, de busca, estou passando de forma gratuita para a igreja aprender a palavra, porque quando você conhece as escrituras e o poder de Deus, você não erra, né? Ou se errar, erra menos, tá bom? Então, mas se você divulgar, em vez do cascudo, você ganha um beijo à distância do pastor, porque você está pregando o evangelho comigo, amém? Vai ser na segunda, de novo, até terminar o curso de evangelismo presencial aqui. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmãos, pelo curso de evangelismo e discipulado no mundo moderno, que é uma ferramenta importante para você que é salvo, usar aí o dom que Deus te deu e receber seu galardão na eternidade, porque a gente não é daqui, irmãos, qualquer dia a gente vai embora. E aí, tudo que a gente fez só para a gente se torna inútil. O que é que vai valer na eternidade, pastor? Só o que você fez para o reino. E tem gente que não pensa nisso. O que você fez no seu trabalho, na sua faculdade, não interessa na eternidade. Só vai interessar o que você faz para o reino de Deus. Aí lá vai ser contado. Então aproveite sua vida passageira nessa terra e sirva a Jesus. Divulgue o reino de Deus entre os homens, amém? Graças a Deus. Quem encontrou, diga aleluia. Vamos para a leitura, acompanhem comigo. Êxodo capítulo 12, versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Diga amém, Bíblia na cadeira, mãos dadas, vamos orar. Ore comigo, peça para que o Senhor fale conosco e sejamos alimentados através da minha pessoa e do meu ministério nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos. Te peço que o Senhor me use como instrumento das tuas mãos. Estou diante de uma tribuna santa, sagrada, então não posso eu falar, mas que o seu Espírito fale através de mim, a sua igreja. Abençoe os corações, abençoe as vidas, abençoe cada um que veio te buscar. Eu não conheço, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um. Visita, dirige, opera, e enquanto o evangelho é pregado, cure, liberte, transforme, guie, dirige, manifesta o teu poder e faça de nós mais crentes e mais salvos e mais amantes da tua presença. É o que eu te peço. Você que está orando comigo, já muda essa oração em gritos de glória, de aleluia. Começa a bendizer a Deus, porque esse glória a Deus que está subindo aí vai descer sobre a tua vida em forma de vitória, pode ter certeza. Senhor, nós te agradecemos hoje e te bendizemos por essa presença. É um culto especial, é o culto da Páscoa, é uma reunião mais do que sagrada para nós e nós reconhecemos isso. Aqueles que acreditam nisso, liberem maior grito de aleluia e aplaudam o Senhor Jesus e se assente nesse lugar dessa mesma forma. Glória a Deus. Irmãos, de uma forma bem simples e rápida, eu quero falar para vocês que o que a Páscoa deu a Israel. O que é Israel? Eu falo de um povo eleito, um povo santo, sacerdócio real, nação adquirida.
escolhida por Deus para ser o arauto da salvação, um modelo de Deus para os povos. Mas, falhando Israel dentro da presciência de Deus, porque o profeta Isaías já havia dito que endureceria o coração deles, para que eles não crescem, ensurdeceria os seus ouvidos, para que mesmo ouvindo, não ouvissem. E Deus lhes cegaria os olhos, para que vendo, não vissem. Isso porque, para que a salvação que chegou a eles também pudesse chegar a nós, povos, gentios, de todas as raças e tribos e nações. Jesus Cristo é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque o sacerdócio levítico é exclusivo a uma nação. Eu sei que um profeta pode chegar em você e diz: você é um levita. Entenda que ele está dizendo em questão de chamada de viver da obra, de ser um pastor ou de ser um cuidador do templo, um cantor, mas nós sabemos que levitas eram somente o povo de uma tribo dos filhos de Jacó, israelitas, Mas nós somos a igreja, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdócio para todos, não somente a um povo. Então, dentro dessa analogia simples, eu posso dizer que aquilo que Deus deu a Israel é o que Jesus deu à igreja. Nós sabemos que a nossa divindade é manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai tem um propósito especial com os judeus, com Israel. Por isso os profetas diziam que Deus havia desposado Israel, chamado ao casamento, e Israel havia adulterado. Mas haverá um tempo na escatologia que este povo vai voltar a amar a Deus. Isso é quando Jesus Cristo, na sua segunda vinda, vir livrá-los das nações e do anticristo, que tentarão exterminá-los da terra, e eles vão chorar como quem chora pelo unigênito, clamando aquele a quem eles transpassaram, a quem eles mataram, reconhecendo como Deus. Mas enquanto isso não acontece, Jesus tem um mistério com a igreja. A palavra de Deus diz que a igreja é a noiva de Jesus, e o Espírito Santo ama as nações. O Espírito Santo foi o primeiro missionário da terra, porque quando a terra estava sem forma e vazia, Deus não tinha feito ela assim, algo aconteceu que não entra aqui no conteúdo da mensagem. O Espírito Santo veio para dar forma na terra. Então, segundo a palavra de Deus, o Espírito Santo sai dando forma nos perdidos, nos oprimidos, naqueles que as pessoas acreditam que não há mais esperança. E assim nós vemos de uma forma linda a divindade se relacionando com essas três classes: Israel, igreja e povos, nações. Amém? Então diga assim: o que a Páscoa deu a Israel é o que Jesus deu à igreja. Quantos aqui são salvos em Cristo Jesus, já aceitaram a Jesus como seu Salvador? Levanta a mão. Todo mundo, né? Então olha para o irmão que está do seu lado com carinho e diga para ele assim: o que a Páscoa deu a Israel, Jesus te deu. Oh, glória, aleluia, maravilhoso, Jesus nos deu. Eu quero falar de forma rápida de pelo menos 4 coisas que a Páscoa apontava para nós. O que a Páscoa deu para Israel, apontando o que Jesus estava para nos dar e nos deu. Isso diz respeito a nós, igreja. Para quem não sabe o que é Páscoa, Êxodo capítulo 12 vai resumir o fim da estadia do povo escolhido como escravo no Egito e a ação, vamos dizer assim, o ápice do livramento daquela situação que por aproximadamente 400 anos, é o que nos diz a Bíblia, o povo estava sofrendo. Páscoa
vai nos falar de libertação a princípio, quando as pragas, a assolação que veio ao Egito para puni-los, porque José, quando desce ao Egito, fez aquela nação prosperar. O Egito se torna uma potência mundial, como os Estados Unidos, até um tempo aí, e o que eles pagam pelo que José fez pelo Egito é escravizando o seu próprio povo. E Deus, conforme a profecia, diz que o Egito nunca mais se levantaria enquanto existisse vida. E nós vemos, quem já foi ao Egito sabe que lá é um local de extrema pobreza, e miséria. Continuam eles dependendo do Nilo, para que a profecia, a palavra de Deus seja temida e crida e respeitada. Então, eles começam a celebrar uma festa e uma refeição, onde um cordeiro macho, sem mancha, seria imolado, e após o sacrifício, seu sangue deveria ser aspergido dos umbrais à esquerda e direita e acima do portal das casas dos hebreus, que futuramente seriam os israelitas, enfim, que são os filhos de Israel, filho de Jacó. Vemos na história que aonde havia o sangue, o anjo da morte que veio a matar os primogênitos passou direto, e houve-se um grande pranto no Egito dentre as 10 pragas enviadas. Os que foram dispersos ao mandamento, distraídos, como hoje existem crentes que levam um compromisso sincero com Deus, e aos distraídos, não é verdade? Então os crentes distraídos da época, que mataram o cordeiro, sacrificaram, comeram, mas deixou o sangue na bacia, ou passou na testa, não passou nos umbrais, seus primogênitos morreram. E se caso eles choraram dizendo: mas a promessa para nós era de livramento, quem morreria era somente os primogênitos do Egito, porque os nossos morreram, porque crente que não obedece não tem promessa de livramento. Ele e o egípcio ou ímpio, para Deus, são a mesma coisa. Então eu venho pregar para você: não só frequente igreja, não só ouça a palavra, mas obedeça, pratique, para que você viva aquilo que Deus tem como promessa para a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Ou ainda estão com sono? A Páscoa vem da palavra Pessah, no hebraico, que significa passar por cima ou pular. Então, qual é o sentido de Pessah? De passar por cima, de pular. Justamente o que eu narrei, que quando o anjo destruidor passasse pelo Egito, aonde houvesse um sangue aspergido, o anjo não entrava para destruir, mas passava por cima. Oh, aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, porque nós temos visto pragas terríveis na terra, assolações, violência, enfermidades na terra, mas toda vez que elas estão próximas de nós, eu estou vivo aqui até hoje, a minha família está viva aqui até hoje, você está vivo aqui até hoje, e você sabe o porquê? Porque por causa deste sangue, o anjo, a praga enviada por Deus, não parou na sua tenda, ela pulou, ela passou por cima e atingiu quem não tinha cobertura. Aleluia, porque esta é a promessa. Levanta a mão para receber. Sobre a tua casa não vale encantamento na tua tenda, ó Jacó. Maldição sem causa não encontra repouso na vida de crente fiel. Aleluia. Vou falar somente de 4 coisas hoje. E a gente vai meditar
num pilar importantíssimo da nossa fé. A primeira coisa, eu disse que o que a Páscoa deu a Israel é o que Jesus deu à igreja. Então, desde essa época, no dia 14 de Nissan, se comemorava a Páscoa, a libertação, o livramento da escravidão, que era um apontamento para o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus, porque ele faria o seu sacrifício na cruz. E a libertação não seria de uma nação, mas seria do pecado. A libertação da humanidade da escravidão do pecado, porque Faraó vai tipificar o senhorio de Satanás sobre os homens nascidos na terra, o Egito tipificando o mundo e o sistema governado por ele, e Jesus Cristo Cordeiro libertando aqueles que são seus, trazendo a salvação eterna, porque o que tira o homem do céu é o pecado, mas se Jesus lava os nossos pecados com seu sangue e os apaga, então aleluia. E esse aqui é o meu, né? E eu falei para vocês me dar o meu, vocês dão o outro. Vocês são do contra, né? Não é do contra, não. Porque esse que eu estava pregando não é o meu, não. Esse aqui é. Eu ganhei de presente o microfone e falei, eu quero pregar com ele, eles me dão outro. Isso é para vocês ouvirem o seu pastor. Então, Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o quê? O pecado do mundo. Então, o apontamento se cumpre. Eu não vou aqui entrar em questão se na última Páscoa, na noite da ceia, se Jesus comeu a Páscoa ou não, ou foi só pão e vinho. Há evangelhos que dão a entender que só houve pão e vinho. Naquele dia não teve cordeiro, ele era o cordeiro. Mas há evangelho que nos mostra que parece que eles comeram a refeição pascal e depois o pão e o vinho. Aí isso é coisa para o N2, N1, para quem gosta, né? Mas o que interessa para nós é que no dia que Jesus Cristo está prestes a se entregar, a Páscoa vira ceia. E ela cumpre o seu objetivo. Os judeus, ainda que tentando não aceitar que Jesus era o sacrifício, que a Páscoa agora é ceia, que Jesus era o Deus deles, por mais que tentaram, Deus quis mostrar tanto que Jesus é o cumprimento, é o antítipo desse tipo do Antigo Testamento, da Páscoa, que os sacrifícios do templo foram interrompidos. Os judeus foram proibidos de sacrificar no templo. Então, nem se eles quisessem, eles não podiam mais sacrificar cordeiro da Páscoa. Deus na história intervindo para mostrar: o cordeiro é meu filho. O sacrifício foi feito. A analogia do sangue agora é espiritual por fé. Quando se crê em Jesus Cristo, o sangue já está sobre o umbral da tua casa. E o que é lindo, que na Páscoa era um cordeiro para cada família. Diga glória a Deus. Eu vou profetizar. Você pensa que só em vigília tem revelação, né? Está enganado. Êxodo 12 vai dizer que havia um cordeiro para cada família, e sobrando, você levava os vizinhos mais pobres à refeição. Eita! Se vocês soubessem o que o Espírito Santo está querendo falar aqui. Ele está dizendo que o sacrifício de Jesus é tão perfeito que há um cordeiro para cada família. Você não entendeu? Não existe família que não possa ser salva pelo nome de Jesus. E tem mais. Além de segura, você vai dar glória agora, porque aí é muito egoísmo ainda. Todo mundo de barriga cheia, não. Ainda que todos sejam salvos, você pode levar cordeiro para quem não tem na rua. Você pode levar evangelho, salvação.
para os que estão perdidos. Isso aqui que é Bíblia. Isso aqui, igreja tem que gostar disso. Jesus, pregar, ganhar alma. Eu não vou mudar minhas pregações por causa de modernidade, de igreja Laodiceia que está vindo, de jeito nenhum, né? Se gostar, você come muito, lambuza a boca. Se não gostar, come um pouquinho e vai embora, mas tem que comer. Porque Jesus deu a vida para isso, para que nós o adoremos e mencionemos quem Ele é, para todos que nós pudermos falar. Dentro dessa conjectura, de forma resumida, que eu expliquei a vocês a respeito da Páscoa, eu falo das 4 coisas que recebemos. A primeira, nós recebemos um Salvador através deste sangue. Então a Páscoa trouxe isso para nós, um Salvador. A lei dizia assim, dentre os 613 artigos, sendo 10 deles morais e o restante cerimoniais. Você deve pelo menos conhecer a lei moral, porque nós viemos de uma cultura cristã, o Brasil é de cultura cristã. E quando eu era novo, desde novinho, eu sempre via na casa de alguns amigos meus um quadrozinho, por mais simples que fosse, com os 10 mandamentos. Quem já viu? Para vender. Essa é a lei moral. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, cobiçarás, né? Mulher do teu próximo, aquela parte moral. Então a lei dizia o seguinte: olha, todo homem que cumprir toda a lei e errar num, é réu do inferno. E a palavra de Deus vai dizer: não existe homem que não erre. Então o que a lei veio fazer? Nos condenar. Mostrar a você, já era. Você ofendeu um Deus santo. E esse é o seu salário. Morte. O salário do pecado é morte. E morte eterna. Mas a lei vai dar um prêmio. Quem lê do Antigo Testamento, que o povo preguiçoso já não lê nem o Novo, né? Quanto mais o Antigo. Quando começa fulano, gerou ciclano, que gerou beltrano. Aí fica zaroi assim. Mas nada do que está aqui é em vão. E o Antigo é a base para o Novo. Mas a lei vai dizer que o homem que cumprir, esse viverá. Terá eternidade, pode ir para o céu. O homem que cumprir. Quem cumprir a lei, viverá, é o prêmio. Aí você pergunta por que eu tenho que aceitar Jesus. Porque Ele foi o único, perfeito, que cumpriu a lei. Quando Ele chega entre os homens, a unção é tão grande que eu estou me arrepiando. Porque Ele mesmo vem dizer: eu não vim abirrogar, anular a lei. Eu vim cumprir a lei. Tem gente que fica o dia inteiro no TikTok e não está entendendo nada. Eu estou me arrepiando. Quando Ele diz: eu vim cumprir a lei, nem um tio, nem um Jota, atualizando a versão do Novo Testamento grega, será omitido. Eu cumprirei toda a lei. Quando Jesus está dizendo assim: eu vim cumprir a lei, Ele está dizendo: eu sou a tua salvação, homem caído, homem pecador, homem merecedor de morte eterna. Eu vim cumprir por você. Isso é Jesus. Isso é cristianismo.
Jesus não precisava de cumprir a lei porque ele já é salvo. Ele é Deus. Então, para que ele cumpre? Para mim e para você. Então, quando você aceita esse sangue, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Por isso, tanta oblação no Antigo Testamento, apontando para o sangue de Jesus Cristo. O Jesus que a gente vem adorar aqui, ele é real, ele veio como homem. Na verdade, ele sempre existiu. Veio como homem em um período da terra para nos salvar e voltou para o seu lugar de origem. Ele está vivo. Jesus está vivo. A prova disso é que ele falou comigo hoje, irmão. Morto não fala com ninguém. Jesus me falou. Falou assim: filho, é isso que você vai falar para a minha igreja nesse dia que eu sou honrado como Cordeiro Pascal, o sacrifício por todos os homens. Então o sangue do Cordeiro nos salva. A Páscoa nos provê isso, salvação, que já é a maior promessa. Ninguém pode dizer que Jesus deve a ele alguma coisa. Jesus, o Senhor não está me devendo uma promessa. Aonde está na sua Bíblia que Jesus está te devendo alguma coisa? A Thaís ali deu uma risada. Se ele falou que ia te dar uma coisa e de repente ele disse: eu não quero dar mais, quem vai fazer alguma coisa para mudar? Porque Pedro vai dizer que esse sangue nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Acabou. Nós servimos a um Deus que não tem obrigação de nos dar mais nada. Porque se você não for grato pelo que ele deu, o que vai te fazer ser grato? Por isso nós vemos classe de pessoas ingratas dentro das igrejas, porque não conhecem a palavra. Que se vida eterna e tudo que você precisa já foi dado na cruz, por que você está mais choramingando e murmurando? Você está correndo o risco de seguir o troféu dos murmuradores, que no deserto foram para onde? Para a cova, morreram lá. 40 dias aproximadamente, segundo alguns estudiosos, arqueólogos. A maioria dos arqueólogos discordam, mas os estudiosos, historiadores confirmam, principalmente os sábios judeus, que têm aí aproximadamente 4.000 anos de história para nos ensinar, e eles vão dizer que eram 40 dias, um mês, chegar em Canaã, comer uva do tamanho do melão, sorrir. Mas Deus fez eles darem volta por 40 anos. Pergunta: para quê? Para matar todos os murmuradores que não valorizavam o sangue, não valorizaram a Páscoa, aquele mover tremendo. E olha só que lindo, ele vai dizer assim: vendo eu sangue. Sabe por que tem muita gente sendo condenada? Porque quando Deus olha para você, não está vendo nada de sangue de Jesus, está vendo só o seu eu, a sua própria vontade, as suas próprias escolhas. Mas aquele que ainda se submete à obediência a Deus, a palavra disse bem claro: vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. A segunda coisa que a Páscoa nos dá, isso aqui é lindo. A história vai correr no capítulo 13 e versículo 21. É mostrado uma nuvem que começa a guiar o povo de dia e de noite. Quem já leu ou já ouviu mensagens sobre esta passagem vai lembrar que era uma coluna de nuvem. Quando? De dia, não é? E uma coluna de fogo à noite. Não são duas, é a mesma, porque Deus é um só. Mas de dia se manifestava como nuvem. Aleluia.
de noite se manifestava como coluna de fogo, porque Deus sabe atender a necessidade de quem Ele chama. Se a necessidade do dia, mediante ao sol do deserto, é cobertura, é sombra, então Deus se manifesta como sombra. Se a necessidade à noite, mediante o frio abrupto do deserto, é fogo para aquecer e fazer ver, alumiar, então Deus se manifesta como coluna de fogo para aquecer e não deixar ninguém em trevas, porque Deus não chamou o homem para viver em trevas. Aleluia. Oh, glória a Deus. E eu vejo o cuidado, essa mesma nuvem que agia de acordo com a necessidade do povo, é a mesma que guiava. Pregando no sistema penitenciário aqui de Brasília, na Papuda, mais precisamente na Cascavel, no PDF, tendo uma oportunidade ali no culto, eu falei sobre a nuvem, que aqueles que estavam buscando a Deus naquele lugar, que estivessem debaixo da nuvem, eu vi essa nuvem saindo daquela localidade, e eu via algumas pessoas saindo, Deus dando a liberdade, para terem a sua segunda chance, a sua nova chance, ou sei lá quantas chances eram. Na outra semana ou quinzena, não lembro, porque uma época era semana em semana, outra época era quinzena. Só sei que na outra vez que eu já cheguei, já fui surpreendido na porta. Um dirigente, nomeado pastor lá dentro, já chegou me dizendo: eita pastor, aquela profecia aqui, saiu mais de 7 aqui da igreja. E foi verdade, porque na hora que a gente chamou os crentes para o culto, eu senti vazio. A roda diminuiu. Então qual é o segundo benefício que a Páscoa nos dá? Sermos guiados por Deus. Deus do céu, estou sentindo a glória aqui. Urablácias e arras. Vrencoploe samal e country a racília. Ser guiado. Esta nuvem, que é teofania no Antigo Testamento, que é Deus em forma corpórea se manifestando para os homens, é Jesus Cristo. Kavod, que alguns chamam de Shekinah, mas eu não gosto de Shekinah porque parece que teve uma mudança na história aí para confundir as coisas, e Shekinah dá a entender outra coisa. Eu prefiro a Kavod. Então você vai ver a glória de Deus guiando um povo que tem promessas maravilhosas. Então a igreja tem que ser sabedora, não é de historinha aí, de modismo de internet, que a moda agora é mensagem curta não completa a sua vida. Você está pensando, vai ver de mensaginha de 50 segundos, 1 minuto, você vai seguir o caminho? Está errado. Você precisa de um momento de ensinamento sólido, para adquirir compreensão, para absorver, guardar e não deixar perder aquilo que é dado. Me refiro a conhecimento de Deus. A Páscoa nos dá isso em segundo lugar, depois de uma grande salvação. Deus só não salva o seu povo, Ele dirige. Então a nuvem, eu estou sentindo a presença, os guiava. E é tão lindo que guiava de dia e de noite. Sabe o que Deus está falando com isso? Que crente foi chamado para andar na direção de Deus é de dia e de noite. Não é de dia ele ora, de noite ele dá lugar para o capeta, não. De noite ele desce, ouve a voz de Deus, de dia ele faz o que ele quer, não. É de noite e de dia, uma vida inteiramente guiada. Oh, aleluia. Isso foi te dado, irmãos. A gente tem a cabeça, a mentalidade tão pequena em coisas materiais, não vemos as grandezas das coisas que nos foram
dadas. Paulo falou, as coisas invisíveis são maiores que as visíveis. Eu amo esse filósofo do Novo Testamento. Olha que eu leio Platão, Aristóteles, Sócrates, leio literatura clássica, teatro, Shakespeare, Goethe. Mas eu não vejo sabedoria como a sabedoria que um homem de Deus recebe quando se entrega para Deus. E Paulo diz, as coisas passageiras são menores, e são as que as mais pessoas se preocupam. Comer, vestir, aluguel, amanhã, fulano, ciclano, casamento, filho. Não que não tenham importância, não estou dizendo isso, mas Paulo vai dizer, as coisas invisíveis são maiores. Então, olha, Deus está me dando coisa aqui que eu não estou vendo com os olhos visíveis. Direção, conhecimento. Por quê? Porque são tão grandes que você não dá conta nem de ver. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e que jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Você pode glorificar e aplaudir com gosto esse Deus que te abençoa. Mas ser guiado por Deus é bom demais. Você vai tomar as decisões, você fala, Jesus, é da tua vontade, é de ti, é para cá, é para lá, para onde eu vou. Uma vida espiritual plena, eu consigo identificar nos olhos das pessoas que me ouvem. É perceptível quem realmente vive uma vida espiritual plena e quem deixa entrar aqui e sai aqui. Você percebe só de olhar. Porque quando você fala coisas espirituais, quem é espiritual, o olhinho chega, brilha. Chega, ele fica assim, parece aquelas crianças, quando está vendo balinha assim, sabe? Mas você vê que quem não é espiritual, parece que ele está num embaraço de informação que ele não entende nada, fica confuso. Mas Deus não veio te confundir nessa noite. Ele veio te auxiliar. Porque como guia, Ele é o caminho. Entrega a sua vida a Jesus. Deixa Ele guiar. Eu fiz isso, deu certo. Pessoas aqui fizeram isso e deu certo. Se deu certo desde que Jesus é pregado, desde que Deus existe, vai continuar dando certo. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o único que pode nos guiar à paz dos verdejantes. Mas para o homem, os caminhos que para ele parecem ser de vida, na verdade são de morte. Eu achando que estava seguindo caminhos de vida, agrariando para mim riquezas materiais, na verdade eu estava cavando a minha própria cova. E graças a Deus que Jesus entrou e falou, não é esse o caminho não, meu filho, vem comigo. Ele é tão humilde que Ele não vai obrigar ninguém a ser guiado por essa nuvem. Ele faz o convite. Quem quiser que experimente. Quem tem inteligência que viva debaixo dessa graça, direção e cobertura. Esta é a segunda coisa que a Páscoa nos dá. E a terceira coisa que eu venho pregar aqui, e eu só prego Bíblia, irmãos. Se eu não pregar a Bíblia para vocês, não me ouçam. Mas se eu pregar, seja o que for, gostando ou não, guarda no teu coração que é para o seu próprio bem. A terceira coisa, Êxodo 14, 13, vai falar de um libertador no Mar Vermelho. Então lembra que a gente recebe um Salvador, não tem praga, não tem morte, nada que possa tocar em nós. Não é assim que diz a palavra? Que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. E quando acontece alguma coisa ruim, foi Deus. Porque Deus faz bem e faz mal. Quem ensinou que Deus só faz bem? Ensinou errado.
Profeta Jeremias, eu crio bem, eu crio mal. Eu te uso para plantar, para arrancar. Tem gente que escandaliza, Deus usou para tirar a pessoa. Que mal. Gente infiel na graça, Novo Testamento, gente que não deu disso pela metade, igual muita gente faz. Deus mandou matar. E aí? Então o mal que acontece na nossa vida é uma permissão de Deus com propósito, talvez para te ensinar algo, te provar ou te alinhar, porque você está fora da posição, e para você não morrer, Deus prefere ferir, porque a vontade do diabo é te matar. Ele está dizendo que é de Deus, mas não vive as obras de Deus. E aí a gente recebe essa salvação em primeiro lugar, em segundo, a gente tem essa direção. Para que você nunca pare de caminhar, foi isso que Deus me falou. O que é a nuvem na vida do crente dirigindo? Para você nunca parar. Estou sentindo Deus aqui. Deus te dirige para que você não dê gosto ao teu adversário, porque eles estão vindo atrás. Inimigo, opressor não aceita perder propriedade que era dele. O diabo nunca vai aceitar você na presença de Deus. Guarde isso no seu coração. Até o último dia da sua vida na terra, Satanás vai apostar que você vai desistir, que você vai desviar, que você vai se entregar. Mas quando eu vejo uma nuvem guiando a gente, é Deus dizendo: eu também aposto até o último dia que você não vai parar, não vai desistir, não vai olhar para trás, porque de noite, de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, eu estou contigo. Levanta a mão e adora. Oh, prazer, Senhor, eu estou já com o olho enchendo de lágrimas aqui. A terceira coisa que a Páscoa nos dá, e eu te dei a base bíblica, Êxodo 14 e 13, é que eles estão em frente ao Mar Vermelho. Libertação não é para qualquer um, irmão. Não é para crentinho, dodó e Nutella que acha que evangelho é moda. É para quem realmente quer. Deus permite o adversário estar pertinho de você, dizendo: eu vou te pegar, eu vou te matar. Para ver. Não é que ele tem que ver, porque Deus vê todas as coisas, mas é para você mesmo ver o que está no seu coração. Por que Deus nos prova? Porque a gente se engana. Enganoso é o coração do homem e extremamente corrupto. Tem gente que acha que é bom, que é de Deus. Será? Deus permite uma situação, e nessa situação, conforme você reage, não é Ele que tem que ver, porque Ele já sabe quem é você, mas você mesmo vê o que você não via. Aí você falha, Deus fala para você: não faz mais isso. Você vai e faz de novo. O que Deus está mostrando? Você não me ama. Deus usa, fala: não faz isso, é assim, assado, estou te dando oportunidade, a vitória é tua, está na sua mão. Aí chega o dia da aprovação, está lá o diabo do outro lado: vai pecar, e os anjos de Deus: não vai dar certo. E tem frase, tem profecia, gente orando, tudo ao seu favor. Aí se você vai lá, ainda dá lugar para o diabo. Com toda a ajuda de Deus, anjo, arcanjo, querubim, serafim. Aí Deus fala: eu não tinha que ver nada, porque eu já te conhecia, é você que tinha que ver. Que a gente fala, mas Deus tem que mostrar para a gente que muitas vezes a gente não é o que a gente diz ser, ou não condizemos com a cultura que nós dizemos que pertencemos, chamada cristã. Às vezes não tem nada a ver com a roupa, porque o povo está preocupado em julgar a maquiagem. Eu vou falar. Deus me capacitou para ensinar aqui. Eu esperei meu tempo chegar. Então posso exortar, posso ensinar. A igreja tem doutrina? Tem. Tem que ser obedecida. Mas tem gente que se preocupa em julgar tanta coisa. É maquiagem. É porque pintou o cabelo. É porque a unha está um pouco maior. É porque o humano tem uma tatuagem na nádega esquerda.
tanta coisa fútil. E a gente não olha e não julga a nossa própria hipocrisia. Eu falei, tem tanta gente querendo cuidar da minha vida que eu vou deixar de cuidar dela. Vou fazer outra coisa, já tem gente cuidando, então está em boas mãos. Paulo disse, tudo é vaidade. Sabe o que ele está dizendo com isso? Ah, mas a irmã é pombagira, porque pintou o cabelo, pintou a unha, está maquiado. Deixa eu falar, tem crente que tem vaidade de pintar cabelo, de botar cabelo de defunto, tem. Mas tem crente que tem a vaidade de não botar, de não se arrumar. Quem está errado? Ninguém. Tudo é vaidade, é coisa de homens. Não interessa tanto, nós temos um alvo. A nossa Páscoa. Eu não quero saber se a irmã fica um mês sem lavar o cabelo porque é santa, ou a outra que lava todo dia e vai porque se acha bonita. Eu quero saber que nós temos um Deus que morreu pela que se arruma, pela que não se arruma, pela que usa doutrina, pela que não usa, pelo sem tatuagem, pelo com tatuagem. Deus morreu pelo seu povo, e Ele quer mais do que aparência. Ele quer alguém que obedeça às suas leis. Tem gente brigando por causa de uso e costume, por causa de placa de igreja, mas não briga por causa de almas. Não briga para defender o nome de Jesus Cristo, que morreu e veio não para julgar, mas para salvar. Por isso que a gente apanha na palavra, porque precisa. Por isso que os profetas nos corrigem, porque a gente precisa se alinhar para cumprir o propósito de Deus. O primeiro a estar alinhado, irmão, é eu e você, para depois a gente alinhar a vida do outro. E em terceiro lugar, eles estão em frente ao Mar Vermelho. Quem conhece a história, Faraó e seu exército está vindo atrás. Faraó morreu ou não morreu? Ah, pastor, a novela da Record diz que... O que a Bíblia diz? Eu sei onde está escrito se ele morreu ou não morreu. E não é aqui no Pentateuco. Sabe? Faraó está vindo com seu exército. E o que a Páscoa nos dá? Mediante aos nossos antigos perseguidores. Irmão, eu tenho não sei quantos anos de crente já. Aí você vai falar assim, estou vendo a perseguição na tua vida. Vai ter mesmo. Eles estão sempre atrás. Você está entendendo a passagem? Meu propósito é atravessar o mar. Não é me preocupar com quem está atrás, porque quem está atrás, Deus já me livrou das mãos dele. Meu negócio é conquistar diante de mim. Olhe além do Mar Vermelho e veja a cruz de Cristo, te garantindo vitória. O sangue do Cordeiro dizendo, a vitória é sua em nome de Jesus Cristo. E parece que o Mar Vermelho é maior do que a gente não vai dar conta de atravessar. Aí o povo fica doido, Moisés, Faraó está vindo, vamos morrer, melhor ter morrido lá no Egito mesmo, pelo menos lá tinha sepultura. Moisés olha para o Senhor para clamar, e Deus fala, o que você está olhando? O que você está vindo clamar para mim? Diga o povo para marchar. Qual a terceira coisa que a Páscoa nos dá? Libertação no Mar Vermelho. Libertação em situações que você fala, como eu vou sair daqui?
Como é que eu vou resolver essa situação? Como é que eu vou avançar desse jeito? E um Deus que diz: primeiro você marcha, depois eu abro o mar. A Surya Vlasmiondeha. Você entendeu a diferença do incrédulo para o crente? Porque Deus tem que trabalhar com o crente? Porque o incrédulo ele fica esperando acontecer para fazer. Não, mas não estou vendo nada, como é que eu vou tomar uma decisão? O crente é doido. Ele não tem condição, mas Deus falou, vai lá e compra. Eu não posso. Não, mas não é não poder. É você ir e eu fazer você poder. Gente, quem lê a Bíblia vai ver, eu tenho que dar um seminário sobre essas coisas. Deus não reage a ninguém parado. Tudo que você vê se movendo a favor do homem na Bíblia é Deus reagindo a alguma ação do homem. Abraço. Do homem. Quem aqui é muito cheio do Espírito Santo e usado? Não estou falando de pular, não. Pular até no dia com Deus, não pula aí, eu pulo aí até umas horas com as crianças. Fala de ser usado por Deus. Um pulo ou não interessa, ser usado, cheio do Espírito Santo. Profetiza, bota a mão, expulsa demônio, cura enfermo, exorta, prega, evangeliza, unge, cura enfermidade, cheio do Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Aparentemente, nada. Quem faz é você. Você vê que tem gente que não faz nada. Você mandar um glória a Deus, ele não abre a boca, infeliz. Você dá um glória. Tem gente que fala assim: Jesus, eu te aceito, eu te entrego a minha vida, mentiroso do cão. Você não bate palma. Você não quer vir para a igreja. Você não dá glória quando o pregador manda, você vai dar vida. Sem vergonha. Quem dirá vida? Não dá nem oferta quando dirá vida por Jesus. Dizer, eu morro, mas não nego. Depois que o pregador falou ontem que eu dou volta, mas eu sou João Batista. O Espírito Santo vai reagir ao que você faz. Ele vai ficar quieto. Se você ficar quieto aqui, ele vai ficar quieto. Mas se você levantar, marchar, ele marcha contigo. Se você, a tua mão é de carne e osso, mas se você estender a mão, o Espírito Santo entra nela com poder e fogo. Aí quando você abre a boca para profetizar, o Espírito Santo faz acontecer. Você ministra no enfermo e repreende a enfermidade, o Espírito Santo manda a enfermidade embora. Você começa a falar em línguas, ele te enche. Você prega, ele faz. Você está entendendo que o relacionamento de Deus é esse, e a Páscoa vai nos dar esse entendimento? Que o povo estava tudo sem entendimento, era tudo egípcio, cultura egípcia, não sabia nada de Deus. Aí Deus vai ensinar, não é assim que eu trabalho. Quer ver o milagre acontecer, quer receber a libertação, faz alguma coisa aí. Seja o que for, mas faz alguma coisa, porque aí você me move. Mas quando você ficar parado reclamando, eu também vou ficar parado aqui, porque eu sou Deus, não estou precisando de nada mesmo, quem precisa é você. Quando você dá um já, eu vou para a igreja, vou fazer um propósito, eu vou para o monte, eu vou reconciliar. Qualquer coisa você inventa, eu vou dobrar o joelho na minha casa, precisa tá tendo ação aí, tá indo para cima do mar vermelho, bora, anjo, desce e abre para ela. Baixa um pouquinho, fica ligado aí no som, velho, baixa um pouquinho aí, meu filho. Vocês ficam mortos aqui na palavra. Eu falo que obreiro, meu irmão, e servo do que eu estou pregando, tem que trabalhar, não é ficar rodopiando e adorando e chorando, não. Faz os dois. Culto tá aqui, o povo quebrando tudo lá, no poder, a bispa Vânia ministrando.
O obreiro está lá também. E, gente, como é que pode? Eu vou dar um infarto, que eu não entendo, que não entra na cabeça desse povo que eles são obreiros. Vai sentindo a unção e trabalhando, cobrindo as irmãs, que a gente não quer ver as coisas aí que as mulheres às vezes vêm mostrar para a gente. Vocês do sonho ficam ligados também. Não sou pregador de vigília surdo, não. Está lá no alto e microfone. Gente, é um egocentrismo, vou falar. Tá todo mundo ouvindo, tá gostoso o negócio aí, tá alto ali. Só! Vou orar para Deus desentupir o ouvido dele. Porque só ele que não está ouvindo. Irmão, eu gosto de mostrar a voz mais alta que a dos outros. Não tem que ser justo, né, irmão? Se tá alto, tá baixo, você aumenta. Já ensinei os obreiros, tá pedindo som, tá alto, só finge assim, ó. Eu entendo que eu fui do mundo, irmão, porque mexer com crente não é fácil, não. Eu falei, Paulo, tu finge. Já está estourando mais som. Só no caô, Jesus perdoa isso aí. Tem pecado que não é para a morte. É para não deixar os irmãos doentes do ouvido. Essa terceira coisa que a Páscoa nos dá, isso é lindo. Libertação no mar vermelho. Que é a situação que os teus inimigos te encurralam e disse, agora já era. Aí Deus fala, já era? Já era mesmo? Já estão abrindo a cova, estão comemorando o funeral antes da hora? Porque a gente que está aqui, mano, pode pegar uma doença que o pessoal já está igual o pessoal na Copa. Vai morrer, olê, olê, olá, vai morrer. Torcendo para morrer, para não dar certo. É os opressor. Nós no Mar Vermelho, Jesus, está difícil aqui, será que eu vou dar conta? Jesus, calma, estou só provando. Na minha hora eu sopro esse Mar Vermelho, essa enfermidade, essa luta, porque eu estou vendo que você não desiste. Mesmo cansado, mesmo afrontado, você está dizendo, eis-me aqui, Jesus, eu não desisto de ti, eu quero marchar, eu não vivo sem ti. Deus te honra. Aleluia! Libertação dos seus inimigos, você vai dar mais glória, porque agora que eu vou profetizar essa terceira coisa. O que é libertação no Mar Vermelho? É você atravessar o Mar Vermelho em pé enxuto. Não tinha lama não, irmão, não tinha lama. O povo não atravessou, deixa eu tirar uma laminha aqui, sujou minha sandália. É terra sequinha. A palavra de Deus vai dizer que a mão de Deus foi levando eles. Eles atravessaram, aí o inimigo disse, eu também vou atravessar. Aí Deus diz, ei Israel, olha para trás. Agora vocês podem olhar. O que foi? Despede, porque você nunca mais vai vê-los. A terceira coisa que a Páscoa nos dá é dizer, nunca mais você vai ver aquele que te perseguia e que te oprimia, porque as águas se fecharam sobre Faraó e sobre o seu exército, e quando eles estavam do outro lado de Israel, os corpos apareceram mortos, e Miriam cantou, e Deus diz, eu afogo no mar o cavalo, o cavaleiro, Satanás, a pombagira, o Zé Pilintra, o homem, quem se colocar na tua frente eu mato. Xerbiadai cobrou Sunui. Eu estou profetizando, a perseguição na vida desta igreja está acabando. Deus está sepultando esse gigante que diz que não vai crescer, que não tem como, que a gente não pode, que a gente é doido. Vai morrer, Deus vai afogar. Receba esta palavra, meu irmão. Receba esta palavra, minha irmã. Por causa do nosso Cordeiro Pascal, os nossos inimigos serão sepultados nas águas do juízo, e nós nunca mais o veremos nos afrontar. Eu sou crente de fé, irmão.
Eu não sou perfeito não, mas eu tenho fé. Será que tem alguém que tem fé comigo aqui essa noite para glorificar esse Deus? Deus disse para mim uma vez: jamais tu vai depender. A partir de hoje eu assino a tua folha de pagamento. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus faz as pedras me abençoarem. E eu tenho vivido isso. Porque se depender do homem, a gente vai vender camisa. Irmão, compra uma camisa aí. O avaro, se fosse qualquer um na rua eu comprar, mas porque é desse pastor eu não compro. E congrega aqui. Irmão, compra um cachorro quente para ajudar. Não gosto de cachorro quente. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você é de verdade, defende o lugar que você congrega, você não compra camisa porque é a cor que você gosta ou não, porque você entendeu que não é para você, é para ajudar o projeto. Você não come lanche porque gosta de lanche não, mas porque você está participando de um projeto. Quem tem experiência com a Páscoa tem uma mentalidade sarada. Tudo que diz respeito à igreja que eu posso contribuir, eu contribuo. Eu não gosto, mas eu compro para dar para alguém. Mas o que interessa, fiz parte. Vou ter galardão no céu. Eu estou vestindo a camisa. Eu entendo o que Deus está fazendo, o que Ele fez na minha vida. Quem me perseguia nunca mais vai ressurgir, irmãos. Você está entendendo? Se você era escravo do quê? Do vício, da bebida, nunca mais. Nunca mais. Você não vai sentir nem vontade. Eu sepultei. Porque a Páscoa nos dá isso. A gente é crucificado com Cristo. Nós crucificamos as nossas velhas paixões, elas morrem. E nós vivemos em novidade de vida, ressurgindo com Ele a cada dia. Sabe? Tive muito problema, parece que tinha uma coisa na minha vida de criança. Eu tinha um problema com mulher. Só a graça. Eu entrei na igreja, falei, vai ser impossível casar. Para mim. Mas para Deus não foi. Por quê? Porque quando Deus olhava para mim, eu não queria os deuses. Lá, isso. Eu quero a sua lei. Eu quero a sua vontade. Para mim é impossível. Mas para ti nada é impossível. E Deus faz. Liberta da idolatria. Você que é preso a homem e a mulher, deixa eu te falar. O Jesus Cristo que morreu na cruz liberta da idolatria. Eu vejo um monte de homem aí morrendo por causa de mulher, irmão. Até crente nas redes sociais, vou falar. Pregador, pastor, que não pode ver uma mulher, irmã, que está lá flertando, buscando contato nas redes sociais, querendo prostituir. Coisas que não mexem comigo, você amadurece. Eu vou falar, quem recebe o que Deus dá, não se suja com porcaria. Gente está se sujando com porcaria, se manchando, é porque não recebeu de Deus. Precisa passar pela experiência da Páscoa. Precisa ver Deus sepultar os escravizadores. Se Deus diz, irmão Gelson, nunca mais presídio, é nunca mais. Porque a gente está marchando, você está entendendo? Na obediência. Se é nunca mais enfermidade, nunca mais. Deus falou assim, nunca mais tu vai passar decepção com homem. Estou entrando na sua vida sentimental, quebrei essa escravidão, afoguei esse espírito que te oprimia, é nunca mais. Então, a terceira experiência é uma libertação dos opressores no Mar Vermelho. Deus matando aqueles que te escravizaram a vida toda. Seja enfermidade, loucura, miséria, vício, prostituição, humilhação. Jesus ainda põe fim nessas coisas.
Quem olha para você vai ter que ver, rapaz, o que Deus fez na sua vida. É tão lindo, eu fico emocionado em ver que todos os meus inimigos, Deus destruiu um por um. Quantos anos da minha vida eu tentei sair, Léo, das correntes que me prendiam. E quanto mais eu tentava, mais dentro delas eu estava. Mas no dia que eu conheci esse homem, não teve um que continuou. Não teve um valente que dizia, eu não largo ele, eu não solto a vida dele. Não teve um. Quando Jesus apareceu, todos os demônios correram, bateram e retiraram, dizendo, eu vou sair, porque senão ele me queima. Esse Jesus merece ser adorado. Quarto lugar e último, a Páscoa nos deu um médico do corpo. Eu vou até ler esse versículo para fechar. Êxodo 15, versículo 26, eu fecho aqui. Espanto e pavor cairá sobre eles, não sobre você. Tem crente que vive espantado, irmão. Peraí, você está no lugar errado. O ímpio está lá de boa. Tu tá... Ai, que evangelho é esse? Irmão, eu era uma pessoa atribulada, boca suja, estupim curto, não tinha paz. Triscou, pegou fogo, meu, deu problema. Quando eu conheci Jesus, irmão, eu fui possuído por uma paz tão grande, que as pessoas diziam, esse aí pode estar caindo no mundo, ele não está nem aí. Você vê o Léo Dengoso assim aí. Talvez ele não foi assim, a vida gostou, né? A vida toda foi uma graça que ele recebeu para ter paz. Crente, mano, vivendo debaixo de espanto, opressão, jugo, não está obedecendo às leis do Cordeiro Pascal, irmão. Porque as leis do Cordeiro Pascal traz vida e vida abundante. Olha só, espanto e pavor cairá sobre eles, não sobre eu e você, igreja, sobre eles, os que adoram outros deuses, você não. Pela grandeza do teu braço, olha só, irmão, emudecerão como pedra. E tem caso que está acontecendo ao contrário, irmão. O ímpio está te calando, está te oprimindo. Mas quem tem que ficar oprimido e com medo e se calar é o mundo, diante do braço forte de Deus que está com a igreja. Até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiristes. Agora olha só, o versículo 26. E disse, se ouvires atento a voz do... Tem muita gente que não ouve, irmão. Eu vou falar, tem membro aqui, que eu prego santidade aqui, vai lá fora, ele cai em prostituição. Tem membro que a gente prega aqui, irmão, vigia. O que tu fala, ele vai lá e entra na fofoca. Nem tchum, ó. Que se dane. Esse otário desse pastor cuida da minha vida. Aí na hora que eu prego consequência de pecado e de obediência, aí abaixa a cabeça. Tem que abaixar mesmo. Mas não é só abaixar, não, é tomar vergonha na cara. Porque Deus não nos chama para ser crente aqui dentro, é lá fora. Aí a palavra não bate, as bênçãos não estão na vida dele, ele fica triste. O pastor falando um monte de coisa que Deus faz, olha que eu estou aqui. Porque é desobediente. Mas eu deixo de pregar Jesus se você obedecer a Ele, se você servir a Ele, se Ele não manifesta essas maravilhas e muitas outras mais que não foram pregadas aqui na sua vida. A Stephanie levantou a mão aqui. Eu vejo o que é o poder de Deus.
Pega uma pessoa totalmente amarrada, cativa em todos os sentidos, coloca dentro da cobertura e diz: eu vou te abençoar, porque aquilo que você dava para o diabo, agora você vai dar no meu altar. E ele tem que ver calado, sem dar um pio. Abaixa um pouquinho aí, meu irmão. Abaixa um pouquinho o som aí. E o fundo também. Gabriel tem que levantar discípulo, vaso. Bateria, mesa de som, porque a igreja está crescendo. Gabriel quer ser o... Como é que é? Todos em um. Desmembrar assim. 1001. Então, irmãos, 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto, olha, diante dos teus olhos. Ei, juventude, tem que fazer o que é reto diante dos olhos de Deus. Até indo abaixo demais, né, meu filho? Tem que fazer o que é reto diante dos olhos de... Então eu estou pregando um Deus que está te vendo a todo e te sondando. Jeremias diz: eu provo os pensamentos e som do coração para dar a cada um segundo as suas. Deus é injusto ou é justo? Então vivemos o resultado das nossas próprias escolhas. Mas Deus é lindo e está dizendo: escolha-me obedecer, porque o melhor te espera. Então a quarta coisa e última que a Páscoa nos dá: a cura no corpo. Olha só. E fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Yahvé Rofeka. Nenhuma das enfermidades que eu pus no Egito, eu colocarei em você. Você está buscando a Deus, você não pode estar com medo de doença incurável, não. Deus, a tua palavra diz que tu és o Senhor que me sara. Então nenhuma das enfermidades que o Senhor colocou sobre os idólatras terão poder sobre mim. Tem um ditado que diz: cada um tem a saúde que merece, mas que, aperfeiçoando biblicamente, cada um tem a saúde conforme a sua fé, conforme que você crê. Tem velhinha aí arrebentando a boca do balão, trabalhando, vendendo sinal, adorando a Deus, pregando, visitando lá. E tem uma juventude morta aí numa cama que não presta nem para respirar. Eu fecho aqui. O que Jesus Cristo nos deu através daquele dia que Ele falou: é chegado o traidor, e se cumprirá tudo que está escrito a respeito do Filho do Homem, conforme a profecia. Ele foi para a cruz, comeu o pão: este é meu corpo que vai ser partido violentamente. Bebeu do vinho: este é meu sangue derramado. O sangue que vai dar a vocês, primeiro, salvação. Segundo, direção. Eu vou guiar vocês, vocês não vão estar sozinhos. Ainda que um crente se sinta só, ele não está só. Deus está com ele. Sabe qual é a maior dor do ateu? Ele não tem com quem compartilhar uma mensagem de choque. Se ele recebe uma grande promoção, uma grande vitória, com ele fica. Se ele vai no médico, o médico fala: você só tem 10 dias de vida. Com ele fica. Mas se o crente recebe uma notícia que ele está prestes a morrer, ele fala com Deus. Ele compartilha aquela descarga emocional maligna com Deus, que alivia o fardo e diz: aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para vossas almas, porque meu jugo é leve, meu fardo não é pesado. É tão bom você ter Deus que te salva, te guia, te liberta dos seus opressores. Já viu aquele jovem que fica debaixo do pé da mãe, e a mãe ou o pai humilha, briga e fala que é vagabundo? Ele consegue um trabalho e vai embora de casa. Ele se arruma na vida e casa, a alegria dele é grande. Tem gente que não tem alegria não, quer ficar a vida toda. Mas tem gente que se alegra.
Eu falei, Jesus, me tira, por favor, eu quero ir para a minha tenda. Não é tão bom você dizer, hoje eu tenho a minha vida. É bom ou não é? Não que você seja ingrato. Você agradece o papel, mas chega uma situação que você tem que aquilo virou uma opressão. Tem gente, irmão, que se acostuma no conforto, fica carente de amor dos outros, carente de atenção dos outros, toma vergonha na cara. Vai ter a atenção de Jesus Cristo. Vai ter o carinho, o chaveco que você imaginar de Jesus, irmão. Ele morreu para te dar tudo que você precisa. Em quarto lugar, a cura do seu corpo. Porque seu corpo precisa de saúde para realizar a obra de Deus e adorar a Deus. Então diga assim comigo, eu entendi que o que a Páscoa deu a Israel é o que Jesus me deu. Você pode aplaudir o Senhor nesse momento? Louvado seja Deus. As crianças vão apresentar, a gente ia ministrar.